meu afastamento foi ilegal, porque não foi submetido 24 horas depois ao plenário da Câmara, e se tivesse sido submetido, certamente não teria sido confirmado pelo plenário da Câmara. Depois, com isso, sem eu poder entrar na casa, sem eu poder me defender, era para cassar o meu mandato. Cassaram o meu mandato, e aí não deu. Menos de 30 dias depois que cassaram o meu mandato, o senhor Sérgio Moro decretou a minha prisão preventiva da denúncia que estava no Supremo. Essa prisão preventiva, que eu não tenho pena a cumprir, eu não cumpri pena nenhuma, simplesmente essa prisão preventiva que perdurou por 4 anos e meio, o processo foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal em 14 de setembro de 2021. Igual o do Lula? Não, é um pouco diferente. Mas é mais ou menos a mesma... Não é a mesma coisa não, é bom falar. O senhor Sérgio Moro praticou uma fraude processual. O que ele fez? A denúncia que havia contra mim no Supremo Tribunal Federal, que tinha sido aceita pelo plenário do Supremo, tinha previsão do artigo 360 do Código Eleitoral. E simplesmente quando desceu para lá, o Moro promoveu uma absolvição sumária da suposta acusação eleitoral para que pudesse ficar com a competência com ele. E aí, consequentemente, ele conduziu o processo. Por que o Supremo considerou que ele não podia ter feito esse ato? Ele tinha que ter mandado para a Justiça Eleitoral. Essa é a verdade dos fatos. Então as pessoas ficam... E ele me condenou em primeiro grau, me manteve a prisão preventiva pela condenação, foi confirmada no TRF, aquilo era uma organização, o TRF confirmava tudo. E é importante as pessoas saberem o seguinte, a lei das delações, ela fala explicitamente que ninguém pode ser condenado somente baseado na palavra do delator. Isso está claro na lei. No momento que entraram com a minha denúncia, eles disseram que a lei da delação poderia servir para você aceitar a denúncia, mas jamais para condenar, que é o que está na lei. Depois o Supremo evoluiu que nem para aceitar a denúncia a palavra do delator servia. Agora, quando mudaram o Estatuto da Advocacia aqui, colocaram que não pode ter, com base em palavra de delator, busca e apreensão no escritório de advocacia. Agora reconhece que a palavra do delator não serve nem para denúncia. O Moro me condenou baseado na palavra de um delator. Uma palavra de um delator que dizia o seguinte, que ouviu dizer de uma terceira pessoa que não confirmou no processo que havia sido a última palavra na nomeação do diretor da Petrobras. Coisa que o próprio Lula foi depor como testemunha no processo e negou. Então, é uma situação absurda. O que acontece? O senhor Moro condenou com base na palavra do delator, aí o Tribunal Regional Federal confirma, e quando você vai, o nosso ordenamento jurídico que está hoje, quando você vai para o Tribunal Superior, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, ou o Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário com base em tese constitucional, eles não podem fazer reavaliação de prova. Então, o que acontecia com a Lava Jato do Paraná? O sujeito chegava no STJ e dizia o seguinte, eu fui condenado somente com base na palavra do delator. O que decidiu o ministro, que era o responsável pelos processos no STJ, que também era oriundo do Ministério Público do Paraná? Ele dizia o seguinte, para eu poder confirmar que você só foi condenado com base na palavra do delator, é preciso reavaliar fatos e provas, o que é vedado pela súmula 7. O STJ só pode se pronunciar sobre matérias de direito e não reavaliar a prova. Então ele consolidava o absurdo dele. Ele condenava com base em tudo, a grande maioria foi condenada somente com base na palavra do delator. E era confirmada pelo TRF, e quando chegava no STJ, todo mundo confirmava.